Fala galera da FJU, Deus abençoe a todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, 41º dia do ano. Estou aqui para mais uma meditação deste livro, O Pão Nosso para 365 dias. Se você ainda não adquiriu, entre agora no site arcacenter.com.br e garanta o seu exemplar. E na mensagem de hoje te trago uma boa notícia. Ela começa dizendo assim: dívida paga. É exatamente isso que você ouviu. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. Veja bem que o sangue do Senhor Jesus já comprou aquilo que você devia para Deus. O Bispo Macedo dá início à meditação dizendo: não importa o que você já fez, o Senhor Jesus pagou o seu pecado para com o seu próprio sangue. Talvez você não entenda que ele pagou a dívida que você tinha para com Deus. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ela está assumindo que não tem condição de pagar a dívida, mas que ele, o Senhor Jesus, o seu Senhor, pagou toda a dívida. Uma vez paga, ela não existe mais. Está escrito que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e o nosso sofrimento. Isaías 53, capítulo 4. Quero parar aqui e te dizer que se hoje você está sofrendo, tem uma dor no seu corpo ou na sua alma, procure uma universal mais próxima de você e receba uma oração de libertação, pois essa dor no seu corpo ou na sua alma já foi levada pelo nosso Senhor Jesus. E continuando diz, portanto, aceitar a enfermidade e acusações seria aceitar a cobrança de uma dívida que já foi quitada. Qualquer pessoa que for cobrado 2 vezes, com certeza se revoltaria contra isso. Ao ser cobrado de uma dívida já paga, qualquer um se revoltaria. É necessário obedecer à palavra de Deus para estar com o seu nome limpo diante de Deus, o seu nome no livro da vida. Não adianta achar que por ter aceitado e ter os seus pecados perdoados, amanhã pode continuar vivendo uma vida irregular. Não peques mais, é o que diz a palavra de Deus, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. A garantia do nome limpo é manter a consciência limpa. O Senhor pagou por sua liberdade definitivamente. O sangue do Senhor Jesus tem o poder curativo e libertador da sua alma. Por causa da obediência do Senhor Jesus à lei, ele pôde ser sacrificado no Calvário e comprar com o próprio sangue todos os que aceitam como Senhor e Salvador e reivindicam o direito de redenção. Assim, quando alguém toma a decisão pela fé, passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Repito, se você está enfrentando um problema físico ou espiritual, procure uma universal e receba hoje a sua libertação. E para fechar a nossa meditação, diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ficamos por aqui com mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Que Deus abençoe a Força Jovem Universal, que Deus abençoe a você e até a próxima.
Olá pessoal, 11 de fevereiro a gente continua com a nossa meditação desse livro, O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Se você não tem, adquira o seu, pelo menos no aplicativo da Bíblia, né? Da Bíblia Fiel. Ali você vai ter a mensagem diária desse Pão Nosso. E a mensagem de hoje fala sobre a nossa mente. Você sabe que a nossa mente é muito poderosa, os nossos pensamentos. A gente pode viajar para qualquer lugar através dos nossos pensamentos. Se você fechar os olhos aí agora, você pode ir para qualquer lugar desse mundo, aqui ó, na sua cabeça. Você começa a pensar, por exemplo, em pizza, em comida, você acaba dentro de uma pizzaria, sem sair do lugar. Você começa a se lembrar daquele local onde você passava férias quando era criança, lembra? Você consegue chegar lá com a sua imaginação, com a sua mente. Só que, assim como ela é poderosa, ela é perigosa. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas da que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. É o versículo de hoje. Então o bispo diz, muitos vivem com pensamento fixo nas coisas aqui da terra. Na palavra do médico, em uma situação desesperadora, na sensação de que não tem jeito, em uma palavra de dúvida. Não são poucos os que fracassam por causa disso. Quer dizer, a quantidade de gente que fracassa é muito grande, porque fica focada nas coisas aqui de baixo, as coisas que vão passar. Do que adianta dizer que tem fé, enquanto o que tem ocupado sua mente são as dúvidas? Você só conseguirá manter ativa a fé que dá resultado se a sua mente estiver ocupada com os pensamentos de Deus, como você está fazendo agora. Qual é a ideia dessa meditação todos os dias pela manhã? É que você pense nas coisas de Deus. Que você, antes de sair de casa, você pense nas coisas que vêm do alto. Isso vai abençoar o seu dia. As coisas aqui da terra desaparecem, se deterioram. Os problemas que tínhamos ontem já não temos hoje, não é verdade? Lembra aquele problemão de ontem que você dizia assim, eu não sei como resolver. Hoje você olha e dá risada. Ele já não existe mais. E os que temos hoje, esses que estão aí tirando o seu sono, desaparecerão amanhã. Temos de lutar sim, buscar o melhor desta terra que nos foi prometido. No entanto, nossos pensamentos têm de estar nas coisas lá do alto. Se você mantém seu pensamento naquilo que viu na TV, no jornal, no rádio, na internet, enfim, se você permite que essas informações ocupem a sua mente, será impossível viver pela fé. Claro, vivemos neste mundo, é natural se informar, sentir fome, sede, trabalhar, querer ter uma vida de qualidade. Mas tenha clara consciência de que isso tudo é perecível. A única coisa que iremos levar depois da morte é a nossa alma e a nossa salvação, se a mantivermos. Então, lição de hoje, para viver pela fé, mantenha sua mente focada nas coisas de Deus e não nas situações do dia a dia. Elas virão, as situações do dia a dia virão, a gente tem que lidar com ela, mas até mesmo para lidar com elas, com as situações do dia a dia, você só vai vencê-las se você estiver focado nas coisas que vêm do alto, nas promessas de Deus, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele tem preparado para a gente. Aí a vida aqui vai ficar bem mais simples de ser resolvida, tá bom? Forte abraço para vocês, que Deus abençoe e até amanhã aqui, continuando com esta meditação do Pão Nosso para 365 dias. Não tem o seu livro? Adquira o seu. E aí galera da FJU, tenham todos um bom dia. Hoje, dia 12 de fevereiro, estamos aqui para mais uma leitura deste livro aqui, ó. O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro maravilhoso que tem abençoado a muitos. Se você ainda não tem o teu, você pode adquirir na arcacenter.com
ou em uma universal mais próxima a você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Não se esqueça das prioridades. Olha o que diz aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O bispo Macedo explica: todos os dias somos bombardeados por sugestões e propostas. Se não nos mantivermos focados naquilo que realmente é importante, pereceremos. Neemias recebeu um convite de seus inimigos para conversar e aparentemente resolver problemas. No entanto, ele percebeu a cilada e mandou-lhes dizer que tinha coisa mais importante a fazer. Olha aí a prioridade. Esteja atento aos convites e propostas que você recebe. Fuja das ciladas. Não tenha medo de dizer não, de se focar naquilo que Deus já o mandou fazer. Às vezes, a proposta nem parece ruim, mas se vai desviá-lo da orientação de Deus, é uma cilada. Neemias estava liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém e os seus inimigos queriam impedi-lo de continuar a obra. Quando você trabalha para reconstruir a sua vida ou manter-se firme na fé, o mal vai tentar desviar sua atenção para impedi-lo de continuar a obra. Mantenha o foco na sua prioridade, fazer a vontade de Deus. Não se desvie do seu objetivo. A queda não vem de uma hora para outra. Ela é um processo. Esteja atento para cortar o mal pela raiz. Assim que o identificar, se você está bem, dobre a sua atenção. É nesse momento que as ciladas disfarçadas de propostas inocentes aparecem. Propostas que de inocentes não têm nada. Mantenha os olhos fixos no seu objetivo e não se permita desviar dele. Olha só, galera. Assim como Neemias, nós enfrentamos as mesmas situações. As propostas do diabo todos os dias são colocadas na mesa. Prostituição, vício, drogas, más amizades. Cabe a você dizer não. Talvez você diz: mas eu não tenho forças para renunciar, para dizer não. Você só vai ter essa força se você buscar a presença de Deus. Por isso hoje, domingo, nós damos a primícia para Deus buscando pela manhã. Procure uma universal mais próxima a você, ainda dá tempo. E vá hoje buscar essa força que só Deus pode nos dar, para você ter uma vida transformada e abençoada. Hoje, esse problema que você está enfrentando será amanhã um grande testemunho. Creia nisso. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Olá pessoal, que Deus abençoe todo o Força Jovem. Hoje, dia 3 de fevereiro, nós vamos dar continuidade ao livro O Pão Nosso dos 365 Dias. E se você ainda não tem esse livro, você pode estar adquirindo através da Arca Center ou através do aplicativo da Bíblia Fiel. E nós vamos hoje com a leitura, que é o processo do milagre. E diz assim a palavra: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, também o Senhor exalta-te-á sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim o bispo: se você ouve a voz de Deus, isto é, pratica a sua palavra, ele promete exaltá-lo sobre todas as nações da terra. Ninguém mais te segura. Não importa se tem cultura, se não tem cultura. Não importa se fala bem ou se fala mal. Não importa a cor da sua pele ou a sua idade. Não importa nada, porque Deus é com você. Quer dizer, se você ouve a palavra e obedece, você é atento para cumprir a palavra, Deus promete exaltá-lo, independente da sua classe social,
independente qual é a sua luta, você passa a ter essa certeza que Deus é com você. Você que é jovem, você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e talvez você ache que Deus não é com você. Parece que em algum momento Deus esqueceu. Mas se você continuar firme na palavra, ouvindo atentamente o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você venha obedecer, o caminho que Ele quer que você venha ser guiado, Deus vai te exaltar, independente qual seja a dificuldade. Essa é a promessa que Deus tem para você, para mim e para todos os jovens. E continua o bispo falando assim, mesmo quando tudo parece estar dando errado, não é o seu caso? Parece que tudo que está em volta de você está dando errado, tudo. Mas se você confiar nessa palavra, nessa promessa, Deus vai te exaltar. E diz assim, saiba que tudo dá certo para quem coloca nas mãos de Deus, para quem obedece a sua palavra. Ele dá o conhecimento e a sabedoria que ninguém tem. Ele dirigirá os seus passos e você conseguirá andar, mesmo se estiver no escuro. O Espírito de Deus estará em você se mantiver o pensamento nele e não neste mundo. Se mantiver a certeza de que ele cumprirá cada uma das suas promessas, independente do que você vê agora. É assim que o processo do milagre, não importa o que você está vendo. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. João 20, versículo 29. Quer dizer, talvez você está passando uma luta e parece que o que você quer, o que você deseja, o milagre que você deseja, está bem longe. Mas se você crer, você não está vendo, mas se você crer, esse milagre vai acontecer. O milagre da transformação, o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo do Espírito Santo. Basta você crer e confiar na palavra dele. E continua assim o bispo. Diz o Senhor Jesus, creram porque acreditaram na palavra. Acreditaram na palavra porque mantinham uma fé pura, como criança diante do Pai. Entendiam que o mais importante não é saber o que está ou não acontecendo, mas saber em que você está ou não crendo. Quer dizer, independente do que está acontecendo na sua volta, creia, confia, porque Deus vai te exaltar. E para terminar, diz assim o bispo, o mais importante não é saber o que está acontecendo, mas é saber o que você está crendo. Diante da situação que você está passando, você que é jovem, quem você tem crido? Será que você tem crido naquilo que você vê ou naquilo que você não vê? Se você crê naquilo que você não vê, no milagre que Deus vai fazer, eu tenho certeza que Deus vai te exaltar. Que essa semana será uma semana abençoada, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai iluminar o seu caminho. E falando sobre caminho, hoje, segunda-feira, nós temos uma reunião muito especial em todo o polo da FJU, que é o Algo a Mais. Então, se você quer conhecer mais esse Deus, esteja no polo da FJU, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fala pessoal, tudo bem? Continuamos então com a nossa meditação desse livro, Pão Nosso para 365 dias, esse livro do Bispo Macedo, que é um alimento espiritual para o nosso dia a dia. Vale muito a pena você acompanhar as meditações que nós fazemos aqui diariamente, quando a gente pega o texto que o Bispo deu aqui e a gente mastiga ele, né, para ajudar você. E hoje a mensagem tem tudo a ver com você que é jovem. Normalmente, a gente sempre fala sobre isso nos encontros jovens que a gente tem, nas vigílias, que o jovem, uma das características do jovem é querer ser independente, não é verdade? Deixa de ser criança, passa para a adolescência, e a ideia é de que não precisa de mais ninguém, não precisa mais segurar na mão da mãe, não precisa mais de carona do pai, sabe escolher as roupas sozinho. E, por um lado, isso é ótimo, porque essa é a transição, né, da infância
para a vida adulta. É a parte jovem, não tem problema nenhum, isso é normal, isso é necessário. O problema é quando o jovem não quer nem depender de Deus, nem buscar a ajuda de Deus. E a mensagem ajuda a gente a entender sobre isso. Olha só o que diz aqui. João 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele não está dizendo aqui, sem mim não pode fazer algumas coisas ou muitas coisas. Nada podeis fazer. Então vamos lá, a explicação do bispo. Um ramo que não permanece na árvore seca. Seca porque não há mais nele a seiva. Jesus é a videira. A seiva é o Espírito Santo. Quando você se percebe como esse ramo que necessita da seiva e da árvore para viver, entende que sem ele nada pode fazer. Ao se dar conta de sua condição de ramo, de sua condição de servo, você começa a ver sobre outra perspectiva. Sem ele, você não pode fazer nada, não pode resolver nada, não pode sustentar nada. Assim, o mais importante, quer dizer, a coisa mais inteligente, é permanecer nele, ligado ao tronco, recebendo a seiva que lhe dá vida para produzir frutos. Aí a gente entende o porquê que muitos não têm produzido fruto, porque não tem um alimento que vem da árvore, não é verdade? O ramo não sobrevive sozinho, o ramo não dá frutos de si mesmo, o ramo não é de uma espécie diferente da árvore, só consegue dar frutos aquele que não insiste em ir para a terra criar suas próprias raízes, dependendo de sua própria força. Para se permitir ser enxertado nessa videira, é necessário soltar suas próprias raízes e confiar na árvore que lhe dará vida. Isso é a coisa mais difícil que existe, é o processo da conversão. Quando você se solta, né, das suas próprias raízes, aquilo que te sustentava, aquelas ideias erradas, os pensamentos, né, a ideologia que você tinha, aquela mente focada em alguma coisa, eu aprendi assim, tem que ser assim. Quando você se solta dessas raízes que te prende ao mundo, que te prende ao sofrimento desse mundo também, e você se conecta ao tronco, à árvore, que tem raízes diferentes. Então ele diz, para se permitir ser enxertado nessa videira, é necessário soltar suas próprias raízes e confiar na árvore que lhe dará vida. Você depende única e exclusivamente da árvore. Então, dará frutos. Frutos de caráter que mostram que você e a árvore são um só. Alimentado pela seiva, o ramo é capaz de dar frutos que alimentam a muitos. Ele é forte porque a árvore é forte. Não esqueça disso. Seus frutos são saudáveis porque a árvore é saudável. Tenha isso em mente a partir de hoje. Se você for um ramo, você não depende mais de si mesmo. Depende da árvore que o sustenta. Em vez de se preocupar com o que você tem a fazer, se preocupe em permanecer em Jesus. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Não porque é proibido, mas porque não conseguirá. Então, moral da história, lição de hoje, seja um ramo da videira e não dependa apenas de si mesmo. Dependa dele, confie nele, se preocupe em estar na videira, conectado à videira, conectado ao tronco da árvore, quer dizer, a sua comunhão com Deus, a sua obediência à palavra de Deus. Aí a gente entende aquele versículo, né, que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, quer dizer, se conecta a mim e todas as outras coisas
lhes serão adicionadas. É a árvore, é o tronco que vai buscar o alimento para dar o alimento para os ramos, para que eles venham produzir frutos. E pode ter certeza que a beleza da árvore está nas folhas, nos frutos que ela tem, não é verdade? Assim como Deus se agrada muito de ver você dando fruto, muito fruto. Mas para isso, não se esqueça, você tem que estar conectado à árvore, tem que estar conectado à videira, tem que estar conectado a Jesus. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, nós estamos na semana agora da alma, da cura da alma, do tratamento da alma. Participe das reuniões o máximo que você puder. Se puder, todos os dias durante essa semana, excelente. Vai ser muito bom para você. E lembrando, claro, que no sábado, nosso encontro jovem vai ser a tarde da restauração. A tarde da restauração da alma. Você que está conectado à videira sabe a importância desse encontro, e você que não está, por alguma razão, você se desconectou da árvore, então a gente vai ajudar você a voltar, tá bom? Deus abençoe a todos. Para saber mais sobre a Força Jovem Universal, entre no nosso site forçajovemuniversal.com. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Deus abençoe, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira para você. Hoje, dia 15 de fevereiro, estamos aqui mais uma vez com o nosso livro para mais uma meditação, mais um alimento, o pão nosso para o dia de hoje. Antes eu quero que você, que ainda não tem esse livro, você talvez não adquiriu esse livro, você tem acompanhado as meditações, mas ainda não tem o seu, você pode adquirir o seu livro físico em uma igreja universal mais próximo da sua casa, como também você pode adquirir no aplicativo da Bíblia Comentada do Bispo Macedo, que lá também tem uma opção onde você pode adquirir este livro tão especial, tá bom? E a dica de hoje, a palavra de hoje, o alimento de hoje é: siga a ordem de Deus. Vamos à leitura. Diz assim a Bíblia: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E o bispo complementa dizendo o seguinte: Deus mandou que Josué fosse forte e corajoso. Josué não deveria temer, nem se espantar, porque o Senhor estaria com ele em todos os lugares e situações. Essa mesma ordem é dada a todo aquele que se dispõe a servi-lo. Tão importante que por 3 vezes consecutivas o Senhor ordenou a Josué ser forte e corajoso. A conquista da terra prometida exigia firmeza de caráter e determinação. Assim também é nos dias de hoje. Vigie suas palavras, preste bastante atenção nisso. Vigie suas palavras e seus pensamentos. Viver reclamando, resmungando, com dó de si mesmo, não levará a conquistar coisa alguma. Deus não faz parceria com fracos e covardes. Ele só conta com fortes e corajosos, definidos na fé, determinados no que querem e obstinados em seus ideais. Isso significa ser forte. Isso é a fé em prática. Já a coragem exige manter posição na frente de batalha, independentemente das circunstâncias. Apesar de ter sido escolhido pelo próprio Deus para liderar o povo, Josué tinha de obedecer a essa ordem divina para ser bem-sucedido. Tudo aquilo que Deus havia prometido dependia de Josué ter fé e coragem. Fé para acreditar em si mesmo e, sobretudo, em Deus. E coragem para colocar esta fé em prática. Tudo aquilo que Deus lhe tem prometido depende de você ter fé e coragem. A coragem só vem com a confiança. Se você não tem essas características, esteja livre para pedir a Deus que lhe dê coragem e aumente a sua fé. E então, haja. E o bispo mais uma vez destaca algo muito forte. Deus só faz parceria com fortes e corajosos, definidos na fé, determinados no que querem e obstinados em seus ideais. Isso é a fé
prática. Com o alimento de hoje, da palavra de hoje, nós entendemos que fé e coragem não é opção, é ordem. Para a sua vida andar, para a sua vida evoluir, você precisa ser forte e você precisa ter coragem. Inclusive hoje, quarta-feira, é um dia onde você pode receber mais ainda a força que talvez tenha te faltado para vencer e alcançar, ter esta coragem que você talvez não tenha, às vezes até entregar sua própria vida a Deus. Hoje é quarta-feira, nós teremos a noite da maior revelação. E você pode estar indo hoje em uma igreja universal mais próximo da sua casa ou no Templo de Salomão, onde você consegue ir hoje. Vá, porque chegando lá, Deus vai ser com você, como foi também, a gente leu aqui com Josué. Vai te dar força e você vai ter essa coragem para vencer tudo. O alimento de hoje é esse. Amanhã estaremos, como sempre, em mais uma meditação para ajudar você em mais uma manhã, em mais um dia, onde sua fé vai ser fortalecida. Que Deus abençoe a todos que têm seguido conosco nesse propósito. Permaneça firme até o fim e Deus, Ele vai ser com você. Deus abençoe. Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um dia de meditação com o livro Pão Nosso para 365 dias. Nós estamos vivendo a semana da cura da alma e a mensagem de hoje é muito especial para todos que estão aflitos, angustiados, que estão com a alma ferida. Hoje, dia 16 de fevereiro, o título diz assim: não administre problemas. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 22, 4. Diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Você que está aflito, angustiado, se você agora clamar a Deus, Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Bispo Macedo segue dizendo assim no livro, na meditação: Deus não esconde o rosto quando o aflito busca por socorro. Ele vê a sua aflição e a leva a sério. Porém, só pode acolher aquele que o invoca com todas as suas forças, mesmo que sejam poucas. O grito por socorro vem quando não se aguenta mais, quando o fardo está pesado demais para suportar. O bispo continua dizendo assim: enquanto tentar administrar seus problemas com as suas próprias forças, não conseguirá gritar por socorro. Esse grito pode ser silencioso, do fundo da sua alma, mas ele tem de existir. O grito da entrega, da confiança, o grito da sede de justiça e da sede de salvação. O grito silencioso da oração sincera dos aflitos, dos humilhados, o grito de quem não aguenta mais. Compartilhe com ele aquilo que oprime a sua alma. Faça hoje uma oração sincera, de entregando a Deus todas as situações que o afligem, que você não tem conseguido resolver. Se você entregou sua vida nas mãos de Deus, o auxílio dele está à sua disposição. Nosso Deus é fiel, está presente com os aflitos. Ele espera somente que eles o invoquem de todo o coração, com todas as forças e entendimento, para então responder, para então se mostrar forte na vida daqueles que creem. Aí o finalzinho diz assim, ó: Deus não esconde o rosto daquele que busca por socorro com todas as suas forças. Por isso, se você agora está vivendo um momento de aflição, clamar a Ele, Ele não vai esconder o rosto de você. Ele não vai fugir de você. Pelo contrário, se agora você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Como nós estamos vivendo a semana da cura da alma, hoje tem a terapia do amor e às vezes você, jovem, tem sofrido na vida amorosa. Você traz
dentro de você a dor da perda, a perda de um relacionamento. Então hoje, procura a terapia do amor mais próxima de você. Avenida Celso Garcia, 605, no Templo de Salomão. Mas em qualquer universal que você procurar, com certeza Deus vai curar a sua alma, vai te responder e vai te sarar. E já em preparação para esse final de semana, o Encontro Jovem, a Tarde da Restauração. Traga alguém que está sofrendo, porque com certeza esse grito vai ser ouvido e respondido pelo nosso Deus. E se você não tem um livro ainda, você pode adquirir através do arcacenter.com.br ou na Universal mais próxima de vocês. Que Deus abençoe, uma excelente quinta, que Deus ilumine a sua vida. Fala galera e bem-vindos a mais uma meditação no livro O Pão Nosso para 365 dias. Hoje é o 48º dia, dia 17 de fevereiro, sexta-feira, e nós seguimos na nossa meditação nesses 365 dias do ano de 2023. Se você ainda não tem o livro, adquira o seu livro. É um livro muito bacana, muito bom para você meditar diariamente. Nós temos também o livro disponível no aplicativo da Bíblia Sagrada com os comentários do Bispo Macedo. Você pode adquirir também o aplicativo e através do aplicativo esse livro. Vamos então ver aqui qual é o versículo do dia de hoje. Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O Bispo Macedo comenta da seguinte forma: quando se torna filho de Deus, você se torna um príncipe, uma princesa de Deus. Você recebe a mesma autoridade que tinha Adão, a mesma autoridade que tinha Noé, a mesma autoridade que tinha Abraão e que tem Jesus. Você se torna um embaixador de Jesus aqui na terra, uma autoridade de Deus aqui na terra. Agora você entende por que somos audaciosos para desafiar todo o mal. Quando você é esse príncipe de Deus aqui na terra, aqueles probleminhas que são enormes aos olhos se tornam nada. A autoridade de Deus passa a estar com você, não apenas na igreja, mas em todos os lugares que você estiver. Quando tem essa autoridade de Deus, você não mais se curva diante dos problemas, por piores que sejam. Enfrenta até mesmo a morte, pois sabe de quem você é e quem você é. A pessoa que tem o Espírito Santo deixa de ser religiosa, deixa de ser espírita, deixa de ser católica, deixa de ser evangélica. Ela não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com o seu Senhor. Sua vida deixa de ficar na dependência dos outros ou da sorte. Você faz o seu destino através do seu relacionamento com Deus. A escolha é sua. Quer resolver o problema ou ser a própria bênção? Se resolve um problema hoje, amanhã vai ter outro problema. Mas quem tem autoridade pisa nos problemas dia após dia, até o fim da sua vida. O Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos para a seguinte frase: não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, os espíritos se nos submetem por causa da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Então, quando o jovem, a jovem, recebe o Espírito Santo, quando o jovem, a jovem, é cheia da presença de Deus e faz uso do nome do Senhor Jesus, então os espíritos se submetem. O mal não pode permanecer. O mal não pode permanecer na sua vida. A ação do mal não pode permanecer na sua família, se a sua família tem sido afetada por o mal. O mal não pode afetar nenhuma área da sua vida, porque uma vez que você faz uso do nome do Senhor Jesus, através da autoridade do Espírito Santo em você, eles se submetem. Contudo,
o Senhor Jesus chamou a atenção para isso. Não porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa deve ser a nossa maior alegria, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, Jó? Você tem vivido uma vida de obediência, de sacrifício, para que então o seu nome esteja escrito no livro da vida? Para que depois da morte você esteja com o Senhor Jesus? Essa semana nós estamos tratando da alma, cura da alma. E não somente a cura no que diz respeito aos problemas dessa vida que nos afligem, mas para que a alma também, uma vez curada, ela seja salva. Então invista na sua salvação, invista na presença do Espírito Santo na sua alma, que a sua alma esteja debaixo do governo do Espírito Santo, para que você entre no reino dos céus. Ele conclui dizendo assim: escolha ser a própria bênção, tendo o Espírito Santo para se tornar uma autoridade de Deus na terra. Enquanto nós estamos aqui, somos a autoridade de Deus na terra através do Espírito Santo. Mas uma vez que passarmos dessa vida, então nós precisamos entrar no reino dos céus. Cuide da sua alma. Esteja conosco hoje, sexta-feira, em uma igreja universal, para você usar dessa fé, dessa autoridade, para pisar nas serpentes e escorpiões, que são os problemas que lhe afligem hoje. Hoje é sexta-feira, dia de libertação, dia de luta contra o mal. E no domingo esteja presente na igreja, para você investir na sua vida espiritual, para que a sua alma entre no reino dos céus. Tá certo? Amanhã estaremos com mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Deus abençoe. Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia de leitura do livro Pão Nosso para 365 dias do Bispo Macedo. E se você ainda não adquiriu o seu, você pode estar adquirindo pelo arcacenter.com ou num polo da FJU mais próximo de você. E lembrando que hoje é dia de encontro jovem, será uma tarde maravilhosa e você é nosso convidado todo especial. Então vamos à leitura do livro, do título que diz A Oração de Fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. O que é uma oração de fé? Não se trata de gritarias lançadas ao vento, nem de palavras bonitas, repetições vazias, eloquência e postura corporal. Por conta da sua sublime ação, a oração de fé envolve pureza de espírito e humildade. Requer sincera expressão do que há escondido no mais profundo da alma. Transparência total. Exige fé e absoluta certeza. Certeza de ser ouvido, certeza do que se quer. Então o bispo menciona aqui 2 elementos sagrados para que a sua fé seja atendida, para que a sua oração seja atendida. Primeiro, a sinceridade. Segundo, a certeza absoluta daquilo que você espera receber por meio da oração. E ele continua dizendo: quando se está vivendo nos seus direitos, não é difícil cobrar do justo juiz o cumprimento das suas promessas. Até porque a fé explode quando se apresenta queixas justas. E o Senhor Deus sabe disso. E mesmo que todos os exércitos do inferno se unam para interceptar a resposta, ainda assim será em vão. Mande uma palavra e o meu servo será curado. Disse o oficial romano para Jesus: uma única palavra vinda do trono de Deus já é suficiente. Imagine mais de 8.000 promessas. Porém, há que se crer, há que se acreditar, há que se obedecer. O fiel tem deveres e responsabilidades para com a palavra de Deus, sim, mas também
tem direitos e privilégios quanto às suas promessas. Por conta disso, você pode apresentar suas queixas por meio da oração sincera e tenha certeza da resposta. Então o bispo menciona aqui sobre os direitos e deveres. Muitas orações não são atendidas porque as pessoas apenas cobram de Deus os seus direitos sem cumprir os seus deveres. Mas se você cumprir os deveres de cristão, tenha certeza absoluta que os seus direitos já estão garantidos pela palavra de Deus. E o bispo finaliza dizendo: do justificado pela fé para o justo juiz, a oração. Do justo juiz para o obediente e fiel, a resposta. Deus abençoe. Fala galera, muito bom dia. Nós estamos aqui com mais um dia da nossa meditação desse livro, O Pão Nosso para 365 dias. Você pode adquirir esse livro numa igreja universal mais próxima ou no site arcacenter.com.br ou mesmo no aplicativo da Bíblia Sagrada com os comentários do Bispo Macedo. Você baixa lá o aplicativo e o livro estará disponível lá, tá bom? Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro, vamos então à nossa mensagem, né? Diz assim: os fortes e os fracos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo Coríntios 4:18. E diz assim o comentário do bispo: o emotivo é fraco, indefinido nas decisões, indefinido na fé, é escravo da opinião alheia. Isso o tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. O nascido do Espírito vive a fé racional, dispensa visões, sentimentos e emoções. Crê para ver e não precisa ver para crer. Isto é loucura? Certamente, para o mundo secular, não para o mundo da fé. O reino do Espírito de Deus. Só o nascido de novo pode ver o reino do Espírito de Deus. João 3:3. Só os nascidos de Deus estão aptos para vencer a guerra da salvação, porque usam a fé sobrenatural. Já o nascido da emoção não vive a fé sobrenatural. Por conta disso, não tem coragem para assumir o compromisso sério com Deus, negar sua própria vontade, tomar a cruz e segui-lo. Antes, é literalmente covarde. Ao menor som dos tambores de guerra, foge. Não tem coragem para dizer não ao pecado e enfrentar as injustiças. Sua fé emotiva o torna tímido diante dos parentes, amigos e conhecidos. O mesmo não acontece com o nascido de Deus. Sua fé é sólida, alicerçada, fundamentada na palavra. Não está nem aí para a opinião alheia. E se todos o abandonarem por causa de sua fé, aí é que ele se torna mais forte. Não se importe com o que dizem, não se assuste com a guerra. Siga em frente e saiba em quem você tem crido. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Você sabe que quando a pessoa ela está alicerçada na palavra de Deus, ela não está preocupada com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar. Principalmente o jovem, né? Que ele gosta muito de viver de aparência. Ele fica preocupado com a aprovação da família, de amigos, de pessoas próximas. Mas uma vez que você descobre a quem você serve, a quem você tem um compromisso verdadeiro, você descobre quem é o único que você tem que agradar. Qual é o alvo definido que você tem? E você aprende a vencer sentimentos, você aprende a vencer pensamentos,
você aprende a vencer as emoções. Você não é mais uma pessoa de momento, sabe? Você é uma pessoa disposta a tudo para agradar a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, fique firme na sua fé. Não olhe para nada. Nesse domingo, por exemplo, que estamos vivendo aí o final da Semana da Cura da Alma, aproveite, procure a Igreja Universal mais próxima e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai descer em você, vai te dar essa capacidade de olhar somente para o reino de Deus e para mais nada, e com certeza o Espírito Santo vai ser com você, tá bom? Amanhã nós continuaremos com o estudo desse livro muito especial, muito bacana, e eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá! Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a essa meditação desse livro, Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Macedo. A gente está meditando nesse livro todos os dias e vamos fazer isso durante esse ano inteiro, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e a mensagem de hoje é quem suporta. Você sabe que problemas vêm para todos, os problemas virão para todos. A questão não é se você vai ter o problema ou não, porque como eu disse, problema vem para rico, vem para pobre, vem para cristão, vem para quem não é cristão, vem para o ateu, vem para o evangélico, vem para o católico, vem para todo mundo. A pergunta é, ou a questão é, como que você reage diante dos problemas e das situações adversas da vida? Quem sabe você acabou de receber uma notícia ruim. Talvez hoje você vai receber tanto notícias boas quanto ruins, tanto soluções para os seus problemas quanto mais problemas. Como que você reage diante deles? Então o bispo explica aqui, olha só esse versículo que diz, Provérbios 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Falando do espírito, falando da gente, da parte espiritual, não da parte física de onde os problemas virão. A pessoa de espírito abatido vive desanimada, só vê o lado ruim das coisas e reclama por tudo. Todo problema para ela atinge proporções assustadoras. Sua negatividade vem da dúvida. Como a fé traz vida, a dúvida traz morte. Enquanto a fé estimula sonhos e levanta a autoestima, a dúvida envenena sonhos, esperanças e traz depressão. Quantos jovens a gente não tem por aí sofrendo com depressão, não é verdade? O exército de Saul tremeu diante das ameaças do gigante Golias. Todos os dias ele gritava palavras de derrota ao exército de Israel. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Veja que eles só falavam disso, né? Um para o outro. Viu aquele homem? Você viu Golias? Está afrontando a gente. Quer dizer, palavras de medo, palavras negativas. Davi não tinha força física, mas seu espírito era firme. Ao ouvir as ameaças, sua reação foi: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto eles se viam como exército de Israel, Davi os via como exército do Deus vivo. Isto é, reconhecia que a afronta era contra o próprio Deus. Então decidiu ir à batalha. A firmeza de espírito de Davi vinha da certeza de que Deus estava com ele. Qualquer que seja a dificuldade, essa firmeza sustenta a pessoa. O espírito abatido transformou valentes soldados em frouxos. Um garoto pastor de ovelhas venceu a batalha. Venceu porque tinha um espírito firme. Enquanto você olhar para o tamanho do problema, não sairá do lugar. Mude sua reação aos problemas. Firme seu espírito. O que se levanta contra quem é de Deus, se levanta contra o próprio Deus.
Vários homens, vários soldados, treinados, fortes, morrendo de medo de Golias e só conversando, falando palavras negativas. Por quê? Porque o espírito dele estava fraco. Davi ouviu aquela mesma notícia. Ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Se você faz parte do exército do Deus vivo, se você é filho de Deus, se você é dele, não se preocupa não. Os problemas virão, mas reaja diante desses problemas com um espírito firme, né? Maior que é por nós do que aqueles que são contra nós. Pode ter certeza disso, tá bom? Então se prepare. Hoje pode ser um dia de boas notícias, assim como você pode receber mais notícias. E vem para todo mundo. Os problemas virão, como eu disse. Mas como que você vai reagir diante deles? Aliás, lembra daqueles problemas do passado? Que pareciam enormes, que pareciam problemas que não teriam solução, que você não teria como vencer? Hoje você olha para eles e fala assim: poxa, eu venci. É tão pequenininho. Esse problema é tão pequenininho, né? Hoje. Por quê? Porque você venceu. E o problema grande de hoje vai ser pequenininho amanhã. Mantenha o seu espírito firme. E aí está a importância da sua comunhão com Deus. Tá bom? Tem gostado das meditações? Manda um e-mail pra gente. Fala aí, @forçajovemuniversal.com. Qual foi o dia, qual foi a mensagem que mais te tocou, tá? E não esquece de compartilhar isso com todo mundo que você conhece. Um abração, até a próxima. Olá, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um dia nessa meditação diária desse livro, Pão Nosso para 365 dias. Se você quiser adquirir esse livro, você pode procurar qualquer Universal próximo à sua casa, como também através do site arcacenter.com.br. Vamos à meditação de hoje, nessa terça-feira, 21 de fevereiro. O título de hoje do texto diz assim, né? Não amaldiçoe. E no livro sagrado está escrito aqui em Romanos 12:14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Assim como a autoridade na palavra de bênção, também há autoridade na palavra de maldição. O Senhor Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Veja que o próprio Senhor Jesus dando uma aula para a gente aqui, ensinando de como tratar não só aqueles a qual amamos, mas sim também aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que falam contra você, aqueles que lhe maltratam, aqueles que lhe fazem mal. E continuando, diz assim: pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos também e misericordioso o vosso Pai. Se abençoarmos quem nos persegue e amarmos nossos inimigos, a injustiça prevalecerá? De forma alguma. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Entregamos a Deus o direito de pleitear nossa causa, e isso é confiança. A justiça quem faz
é o juiz. Aqueles que estão em trevas já plantaram a própria maldição. Deixa a vingança para o único digno de ser temido. Então veja a importância de abençoar. Você orar por aqueles que lhe fazem o bem é muito fácil. O Senhor Jesus está nos ensinando isso. Agora, abençoar aqueles que lhes fazem mal, aqueles que querem o mal, aí que está o segredo. Então, espero que tenha ajudado a todos, que Deus abençoe e vamos em frente, vamos firmes nessa fé. Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, e nós iremos a mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Nós estamos realizando a meditação neste livro durante todo o ano. Inclusive, se você quiser adquirir o seu, através do site arcacenter.com.br, você pode adquirir, ou até mesmo na Igreja Universal mais próxima da sua casa. Tá bom? Vamos à meditação de hoje. O Bispo Macedo diz assim no título: Por que me viste, creste? Em seguida nós temos um versículo: Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado significa feliz. Nós sabemos que com os nossos olhos físicos não podemos ver a Deus, mas temos a certeza da sua existência. Por isso, nos submetemos à sua palavra, às suas orientações e conselhos. Porém, isso só é possível através da fé inteligente. Tá bom? Vamos continuar aqui a meditação no livro. Diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. O bispo até citou esse ditado. Quanto menos o coração sente, mais o intelecto é exercitado. Quando os olhos veem, o coração sente. Quanto mais o coração sente, menos a inteligência é exercitada. Os mais inteligentes são os que menos perdem tempo com sentimentos. Você sabe que entre os jovens, principalmente, é muito mais comum viver por seus sentimentos. Quantos não são aqueles jovens que chegam ao ponto de dizer assim: eu faço o que o meu coração manda? Pois é, por isso acabam se decepcionando. Nós estamos agora em épocas de festas, carnaval, que é conhecido como a festa da carne, e quantos não se entregam às suas paixões, emoções, sentimentos? Nós sabemos que muitos acabam agindo sem pensar. Muitos acabam agindo por impulso e somente depois acabam então colhendo o fruto das consequências das suas escolhas. Não são poucos os jovens que numa época como essa de carnaval conhecem as drogas, conhecem drogas novas. Quantos não são as moças, até mesmo que engravidam, né? Gravidez indesejada, em épocas como esta. Mas o carnaval procura, através do colorido, chamar a atenção exatamente do seu coração. Porque o jovem, ele já é propenso a então se inclinar aos seus sentimentos e emoções, principalmente quando ele ignora a palavra de Deus. Continuando naquilo que diz o bispo aqui no livro, diz assim: a vida espiritual é dependente dos olhos espirituais. Jesus perguntou a Tomé: por que me viste, creste? Hoje essa pergunta ele faria aos crentes incrédulos. Por que sentiram, creram? Será que a sua crença em mim está fundamentada em sentimentos? E a palavra que saiu da minha boca não tem valor? Entenda, nós sabemos que há muitos que dizem que creem em Deus, que têm fé em Deus, mas não obedecem à palavra de Deus, não seguem suas orientações.
não segue os seus conselhos. Se o jovem, se a pessoa diz que crê, mas não segue a palavra, então, na verdade, ela não crê. Vamos continuar aqui a meditação no livro. Diz assim: pois bem, atente para este conselho, bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a razão da infelicidade de muitos. Sua crença em Deus tem sido de acordo com os sentimentos do coração. É por isso que nada dá certo em suas vidas. Como crianças, vivem na base da emoção, envelhecem fisicamente, mas o raciocínio permanece infantil. No livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O bispo, ele faz uma pergunta aqui: alguém consegue enxergar nessa palavra algum espírito de sentimento? Pois é, se você, jovem, quer realmente ser feliz, ser bem-sucedido, receber o Espírito Santo, você não pode viver pelos sentimentos. O diabo, o mal, ele faz questão de fazer brilhar o colorido desse mundo, para chamar a atenção dos seus olhos e, consequentemente, do seu coração. Mas se você realmente quer ser um jovem bem-sucedido, você tem que entregar a direção da sua vida, não para o seu coração e os seus sentimentos, mas você tem que entregar a direção da sua vida para Deus, para a palavra de Deus, para os conselhos do Senhor Jesus, tá bom? E uma frase que o bispo destacou está aqui no final daquilo que nós lemos: os mais inteligentes são aqueles que menos perdem tempo com sentimentos, tá bom? Então, você precisa, para ser feliz, entregar a direção da sua vida para Deus, para a palavra de Deus, tá bom? Hoje, quarta-feira, nós teremos em todas as igrejas universal a Santa Ceia. Vem para você se fortalecer, para você se renovar. É muito importante com que você não falte por nada nesta quarta-feira. E no final de semana, no próximo final de semana, aqui em todo o FJU do estado de São Paulo, nós teremos o Encontro Jovem em Busca. Então você pode, já nesse final de semana, comparecer no Encontro Jovem mais próximo daí da sua casa na Igreja Universal, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo dia e que Deus abençoe todos vocês. Fala pessoal, continuando na nossa meditação diária, hoje é dia 23 de fevereiro, quinta-feira, e a mensagem de hoje é sobre o equilíbrio. Você sabe, a gente sempre bate nessa tecla, né, das reuniões da Força Jovem, da importância de você ser uma pessoa equilibrada, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. Não é verdade? A gente vê muitas pessoas que não estão nem aí para Deus, quer dizer, completamente desprezam a existência de Deus, e aqueles que são fanáticos. Qualquer problema, eles culpam o diabo. Então, são pessoas desequilibradas. E o desequilíbrio não é bom para nenhum lado. Nem para a direita, nem para a esquerda. E a mensagem de hoje fala sobre isso, a nossa mensagem do Pão Nosso para 365 dias. Esse livro aqui do Bispo Macedo, se você não tem, eu aconselho você a adquirir isso o mais rápido possível, ou pelo menos no aplicativo, né, da Bíblia Fiel. A gente tem ali a mensagem diária para você também acompanhar. Então vamos lá, a mensagem do bispo de hoje. Não seja desequilibrado. Diz aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 e 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Muitos têm se frustrado na fé, por se exceder na sua justiça, isto é, na sua maneira de ver
e julgar as coisas. Qualquer picuinha alheia já é motivo de crítica e escândalo. Tudo é levado na ponta da faca. Para tais pessoas, a mais inocente brincadeira já é motivo de escândalo. Eles se esquecem que, apesar de não pertencer ao mundo, ainda assim vivem nele. E por conta disso, não se pode nem exigir muito dos outros, nem de si mesmos. Manter cobranças excessivas em relação a si mesmo ou aos outros é caminho fácil para abandonar a fé. Somos humanos, vivemos em um mundo imperfeito. Nossa parte é o esforço, sinceridade e transparência. Fazer o nosso melhor para Ele com equilíbrio. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isto é, nos tornamos perfeitos aos seus olhos pelo esforço de andar em sua presença. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se andarmos em sua presença, Ele nos verá perfeitos. A sua justiça não é nossa, mas dele. Então, moral da história, você tem que ser uma pessoa equilibrada e você não pode exigir muito, nem de você e nem das outras pessoas. Isso, claro, não é desculpa para você errar, não é desculpa para você fazer as coisas erradas e dizer ninguém é perfeito. Não é isso que a Bíblia está falando, não é nada disso. Está falando daquelas pessoas que veem problemas em qualquer coisinha. Nós temos a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Então, erros todos nós teremos. Todos nós vamos cometer erros. Diferente do erro de caráter. Não estou falando desses erros. Mas os erros, coisas bobas, imaturidade. Então, isso aí é normal. E você não pode querer exigir perfeição das pessoas ao seu redor, senão você vai ser aquela pessoa chata, sabe? Que implica com tudo, qualquer coisa, você está ali. E normalmente as pessoas que são assim, elas não estão olhando para a trave que está dentro do olho delas, né? Como a palavra de Deus diz, né? Você quer tirar o cisco ali dos olhos do seu irmão, mas você não repara que tem uma trave, quer dizer, uma coisa enorme dentro dos seus próprios olhos. Então toma cuidado, não fique exigindo tanto de si mesmo e nem das outras pessoas. Repito, não estamos falando do caráter, isso aqui não é justificativa para você pecar, para você errar, nós estamos falando da nossa humanidade, da nossa imperfeição. Então, olha para os outros com esses olhos e olha para você também, você vai ver como é que a vida vai ser mais fácil. Fácil que eu digo, é difícil viver nesse mundo resistindo ao pecado, não tenha dúvida, mas vai ser mais fácil. Porque você não vai ser aquela pessoa cri-cri, chatinha, que implica com tudo. Tá bom? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Muito bem. Vamos agora dar continuidade à nossa meditação. O Pão Nosso para 365 dias do ano. Inclusive, se você não tem este livro, você pode adquirir no site da Arca Center ou na Universal mais perto de você. Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, vamos meditar juntos aqui na mensagem que diz saber ou sentir. Sei em quem tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Muita gente, diz o bispo, sustenta a fé aquecida pelo cobertor da emoção, outras pela frieza da tradição. Há também os que não febem nem cheiram, são os mornos. Entretanto, contrariando as sensações da fé religiosa, surge a fé inteligente, a fé que pensa, medita e avalia. Esta fé crê que Deus não pode mentir, nem revogar o que prometeu, que ele fará exatamente como prometeu. Tal qualidade de fé não atenta para as circunstâncias, não olha para trás e nem para os lados. Sempre vai em frente, custe o que custar. A exemplo disso, o apóstolo Paulo usava a sua fé inteligente, combinando com os pensamentos de Deus, e deixou um precioso conselho.
Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A fé inteligente é aquela que não depende das sensações e emoções do momento. Quantas vezes nós, guiados pelas emoções, tomamos atitudes erradas, falamos o que não deveria ter sido falado, agimos de maneira que só gerou ainda mais problemas, tudo por causa do sentimento. A fé inteligente me faz parar e refletir, pensar e confiar na palavra de Deus. Se eu creio que Ele é poderoso para trazer a resposta que eu busco, não preciso depender das emoções e dos sentimentos. O próprio Espírito Santo, quando nós o recebemos, não recebemos por causa da emoção daquele momento, e sim porque a palavra dele promete, e porque ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui diz assim: a Timóteo disse, sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Ele sabia e não sentia em quem estava crendo. E você, leitor, tem sabido, intelecto, ou tem sentido, coração, em quem tem crido? O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, a Bíblia fala que quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele chorou. É sentimento. Mas logo se recompôs e deu a ordem para que tirassem a pedra e determinou então que Lázaro saísse para fora. Fé inteligente. Nós temos sentimentos, mas não podemos ser guiados por ele. Vá em frente, é o último conselho aqui do bispo. Custe o que custar. Não atente para as circunstâncias, não olhe para trás. Que Deus abençoe e amanhã temos mais uma meditação. Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um dia da meditação do nosso livro, O Pão Nosso para 365 Dias. Se você quer adquirir esse livro, você pode ir até uma igreja universal mais próxima da sua casa ou entrar no nosso site arcacenter.com.br. Hoje, dia 25 de fevereiro, sábado, dia de encontro jovem para muitos jovens que estarão com essa galera top da Força Jovem. E hoje nós temos uma mensagem muito forte. Inclusive, ela não é para todo mundo, é só para os conquistadores. Esse é o nosso título de hoje. E diz assim o versículo bíblico: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele pela força. Está lá em Mateus 11, versículo 12, que diz assim o bispo na explicação. Numa tradução mais leve, o mesmo texto que ensina a posse do reino de Deus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem raciocina percebe logo a tremenda diferença entre a tradução mais fácil, mole, leve, e o texto original, que é difícil, duro e pesado. Esforço não é suficiente. O importante é se apoderar do reino dos céus. Para tanto, tem de ter consciência das dificuldades naturais. É guerra, pessoal. É guerra. Para você se apoderar de uma casa, de um carro, você ganhar dinheiro, não é difícil. É muito mais difícil a pessoa ela se apoderar da salvação do que ela apoderar de algo que ela deseja, de um iPhone, de uma coisa que ela gosta, que ela deseja ter. Mas o reino dos céus, para a pessoa ela receber o reino dos céus, para ela ter a posse do reino dos céus, então o que ela tem que fazer? Ela tem que guerrear, ela tem que lutar, ela tem que largar aquilo que atrapalha ela de ter uma comunhão com Deus, de ter uma vida com Deus verdadeiramente. Então ela vai largar as coisas desse mundo para poder colocar toda a sua força
no reino dos céus, na tua salvação. E aí ele continua dizendo assim, o bispo dizendo, obrigatoriamente tem de vencer. Ele fala assim, para se apoderar do reino dos céus é preciso vencer o reino do inferno. Obrigatoriamente tem que vencer, ou melhor, conquistar. O conquistador não é um aventureiro, e o aventureiro não é um conquistador. Enquanto o aventureiro tenta, o conquistador conquista. O conquistador se distingue por sua determinação. Sua natureza é idealista, obstinado na sua crença, perseverante na sua fé, firme e consistente na sua posição. A morte não assusta, está pronto para sacrificar tudo por aquilo que acredita. O conquistador é obediente, disciplinado, mas violento. Não sente pena de fazer o que tem que ser feito. Não dá a mínima para a opinião alheia. Suas emoções são servas de sua razão. O Espírito de Deus está à procura de gente assim. Então olha o tanto de coisas que a pessoa deve ser para que ela possa conquistar a salvação. Então ela tem que ser obediente, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser idealista, obstinado na sua crença. Tudo isso faz parte da força que você tem que colocar para receber o Espírito Santo. E se você colocar força, largando assim como nós falamos, as más amizades, o pecado, a mentira, e não só buscando, você não pode ir para Força Jovem, para a igreja, você não pode ir lá para tentar, você tem que ir lá para conquistar, você tem que ir lá para tomar posse da sua salvação. Tem muita gente que chega até a gente e fala assim, poxa pastor, eu estou buscando o Espírito Santo, mas eu não recebo ele. O problema não é você não receber porque você está buscando, o problema é que você está buscando, mas você não está se entregando. Quantas são as pessoas que buscam a Deus, mas poucos que se entregam de verdade? Porque se esforçar é você realmente entregar toda a sua vida completamente a Deus e largar tudo aquilo que impede você de chegar a tomar posse do Espírito Santo. Então, o bispo também deixa aqui grifado, o reino dos céus sofre violência, porque só os conquistadores se apoderam dele. Isso é muito forte, até porque você vê que o reino dos céus, quando pensa em reino dos céus, todo mundo pensa em tranquilidade. Não, é um reino que você tem que se esforçar, que você tem que ir com violência para que você conquiste o Espírito Santo. Que Deus ilumine e abençoe a todos vocês. Fala pessoal, tudo bem? Dia 26 de fevereiro a gente continua com a nossa meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. A quem você vai ouvir? É a mensagem de hoje. Olha só o que o versículo diz. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você deve conhecer esse versículo, lá em Deuteronômio capítulo 28, aliás, o capítulo 28 inteiro fala sobre isso, né? Se você ouvir a voz de Deus, as bênçãos virão sobre você. Mas, se você não der ouvidos, então as maldições virão sobre você. E quem decide o que ouvir é você, como o bispo diz aqui. Aprendi que aquele a quem obedecemos é o nosso Senhor. Se obedecemos ao pecado, ele se torna nosso Senhor e amarra as promessas divinas. Se obedecemos à palavra de Deus, então Jesus é o nosso Senhor e suas promessas nos perseguirão. Por mais difícil que seja, por mais sacrifício que exija, vale a pena dar ouvidos à palavra de Deus. Pois se temos que ter um Senhor, que seja o melhor Senhor. Quer dizer, você vai ter que ter um Senhor. Você vai ser servo de um Senhor. Qual você escolhe. Então, se é para ter um Senhor, então vamos ter Ele como nosso Senhor. Deus, porque Ele é o melhor Senhor que existe. Creio não haver nada mais valioso neste mundo do que a certeza da salvação da alma. Não foi, não é, e nem será fácil combater o bom combate e guardar a fé. Porém, a compaixão divina nos achou. Qual o segredo da conquista e manutenção da salvação? Preste atenção. Você aceitou Jesus, se batizou nas águas, está salvo. Como manter a salvação? Obediência à palavra
de Deus. Vou repetir. Obediência à palavra de Deus. Esse é o segredo. Tenho vivido isso há 50 anos, o bispo está falando. Nessa longa caminhada, cada dia carregava minha cruz de sacrifícios. Foi difícil, mas nada além da capacidade de suportar. Até porque minha salvação sempre foi o mais importante. Não poderia cochilar de forma nenhuma. Quando ele diz nada acima da minha capacidade de suportar, porque a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que Deus não vai permitir que você venha a ser tentado acima das condições que Ele dá para você resistir. Então ninguém pode dizer, eu não consigo obedecer. Todo mundo pode. A questão é o que você escolhe fazer. Todo e qualquer sacrifício por ela, a salvação, vale a pena. Manter a consciência limpa, seguir em frente sem olhar para trás, é fundamental no alicerce da fé. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, achei o tesouro escondido e alcancei a salvação. Mas ela só estará garantida se assim permanecer até a morte. Então, escolha obedecer. Obedecer, sem condições, só obedecer a palavra de Deus até a morte. E pode ter certeza de uma coisa, não há nada que Deus fale para a gente fazer, oriente a gente fazer, que seja ruim para a gente. Tudo que Deus nos orienta a fazer é para o nosso próprio bem, ainda que não pereça. Você conhece aquela velha história, aquele velho exemplo, né? Quando um filho quer alguma coisa e o pai diz não, parece que o pai está punindo o filho. Mas é porque o pai sabe o problema que o filho pode ter se ele sair pela madrugada, se ele segurar naquilo que ele não tem condições de segurar. Então, todas as orientações de Deus, as proibições, né, de Deus, na verdade, é a proteção de Deus para a nossa vida. Obedeça a Ele e você vai arrebentar. Desobedeça a Ele e você vai se arrebentar. Até a próxima aqui. Deus abençoe. Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje é 27 de fevereiro e vamos agora meditar no Pão Nosso para 365 dias. E se você, jovem, não tem esse livro, é só você acessar pela Arca Center ou procurar uma igreja universal mais próxima de você. E a meditação de hoje está aqui, ó. Hoje é o 58º dia, a maior revelação. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1. Os milagres foram realizados. O poder de Deus através da fé manifestou-se maravilhosamente, mas alguns não creram. E por que não creram? Porque a fé não lhe havia sido revelada. E por que não lhe foi revelada? Porque se achava sábios e instruídos. Você sabe que a palavra de Deus é para quem é humilde. Para o Espírito Santo se revelar na vida de uma pessoa, é necessário que a mesma ela seja humilde, para compreender o desejo e a vontade de Deus. Muitas são as pessoas que, às vezes, procuram entender a palavra de Deus, mas querem entender na carne. E como está escrito que a letra mata, é o Espírito que vivifica. E a palavra de Deus é o Espírito. E só entende quem é humilde para entender a vontade de Deus. Então aqui ele diz, né? Ele vai falando aqui. E por que não lhe foi revelada? Porque lhe achavam sábios e instruídos. Estes creram que a sabedoria e a instrução dispensavam a fé. Aos olhos deles, fé era para ignorantes e analfabetos. Para Deus, a fé é a revelação para os pequenininhos. Quem são os pequenininhos? Adultos que se fazem crianças mediante o ensino da palavra de Deus. Você vê,
o adulto que se faz criança. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. É o Espírito Santo que vai me instruir. Quando a pessoa tem essa mentalidade, aí o Espírito Santo acha espaço na pessoa e faz a sua obra. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Aí diz assim, ó: são os verdadeiros e humildes de espíritos. Quem lhe revela o poder de Deus? Quem lhe revela o poder de Deus? O braço do Senhor ou a fé? O Espírito de Deus? Como o Senhor vê os que não creem? Eles os considera geração incrédula e perversa. Há salvação para os tais? Enquanto se mantiverem sábios e instruídos aos próprios olhos, não receberão a fé. E sem fé não há salvação para ninguém. Aí, no livro de Lucas 10, 21, diz assim: naquela hora, exortou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Você vê que Deus, ele se revela para o humilde. Seja humilde. Seja humilde para você compreender a vontade de Deus. Seja humilde. Ele se revela para esse tipo de pessoa que, sabe, vem para a igreja desarmado. Ele vem buscar Deus desarmado. Você pode ser uma pessoa que tem uma faculdade, tem uma boa instrução, mas para Deus nós não somos nada. Você quer compreender a santa palavra de Deus, a vontade de Deus? Aprenda a ser humilde. Só os humildes vão compreender a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá. Fala galera, tudo bem? Olha, nós vamos dar continuidade à nossa meditação diária aqui do livro do Pão Nosso para 365 dias. Você já adquiriu o seu? Se você não adquiriu, procure uma Universal ou também pelo Arca Center. Você pode adquirir o seu livro e todos os dias você vai receber uma palavra para que você possa ser fortalecido. Nós vamos então hoje a meditação de hoje. Hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro, diz assim, ó: para que seu progresso seja visível, medite essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O bispo explica assim: você tem lido a palavra de Deus todos esses dias. No entanto, apenas ler não é suficiente. Temos também meditado nos versículos escolhidos, buscando extrair deles o alimento para o nosso espírito. Não basta apenas encher-se de conhecimento. Isso não resolverá a sua vida, nem fará que se aproxime mais de Deus. Quer dizer, o conhecimento da Bíblia não faz você se aproximar de Deus. Apenas você conhecer não vai mudar a sua vida. Ele diz assim: o espírito religioso, em todas as religiões, inclusive a evangélica, tem impedido suas vítimas de meditar na palavra de Deus. Ele as faz pensar que o vasto conhecimento e a decoreba de versículos bíblicos são suficientes para agradar ao Altíssimo. Quer dizer, não basta você apenas decorar. Não basta apenas você decorar os versículos da Bíblia. É preciso que você venha, sabe, de fato, alimentar-se daquilo que está escrito. Quando isso entra dentro de você, então aí sim há uma mudança. O bispo continua dizendo assim: no entanto, os versículos decorados não farão nada por você nos momentos de dificuldade. Isso porque a decoreba leva a palavra ao coração, não ao espírito. Para que a palavra penetre no espírito e surta efeito, é necessário o uso da razão, da mente, da análise racional,
que é a meditação. É o que nós temos feito todos os dias desse ano. Nós temos meditado, não decorado, porque quando você medita, isso vai ao teu espírito e a sua vida começa a progredir, a sua vida começa a mudar. Agora, quando você decora, isso vai apenas no seu coração, é apenas uma emoção. E o bispo continua dizendo assim: no entanto, não adianta apenas meditar e não praticar, isso é importante. Dirigente é aquele que se aplica, se dedica, se esforça. O sentido é de entregar-se inteiramente. Paulo aconselha a Timóteo a meditar, refletir muito na palavra que ele tinha recebido e também se aplicar, se entregar inteiramente a ela, se esforçando, trabalhando para colocá-la em prática. Só por meio da meditação a palavra se torna viva. Só por meio da prática dedicada todos verão o seu progresso. Isso é viver a fé. Então, duas coisas você tem que entender. Você precisa meditar e praticar aquilo que você está meditando. Aí sim, todos vão ver o seu progresso. Quando você medita e quando você pratica aquilo que você ouve todos os dias aqui pela manhã, então a sua vida começa a progredir. E para concluir, diz assim: mais do que simplesmente ler, reflita sobre o que tem lido e pratique, para que o seu progresso seja visível. Então, medite todos os dias, medite na palavra de Deus, é o seu alimento. E também pratique. Se você meditar e se você praticar, você pode ter certeza que todos verão o seu progresso. Um forte abraço, Deus abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de março, olha aqui a camisa que eu estou usando, olha, o que Jesus faria, é o dia para a gente usar essa camisa, sempre no primeiro dia do mês, se você tiver essa camisa, use, para a gente lembrar que Deus é primeiro, né? Colocando Ele em primeiro lugar, não é verdade? Então vamos lá, mensagem de hoje, como ouvir a voz de Deus. A gente está fazendo a meditação do Pão Nosso para 365 dias, esse livro do Bispo Macedo, que eu aconselho a você a comprar, se você não tem, para que você possa meditar junto com a gente. Então a mensagem de hoje é a seguinte: como ouvir a voz de Deus. Olha só, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Você sabe que o livro de Apocalipse fala das coisas que vão acontecer. Algumas já estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Então, no domingo, o apóstolo João achava-se em espírito aqui em negrito, quer dizer, ele não estava focando nas coisas desse mundo. Ele não estava pensando nas coisas do mundo. Ele estava pensando nas coisas do mundo espiritual. Seus pensamentos viajavam com os pensamentos de Deus. Meditava nas palavras de Jesus e nos fatos relacionados a Ele. Seus ensinamentos, suas promessas, sua glória. De repente, ouviu grande voz. Quer dizer, ele estava lembrando do tempo que ele estava aqui. Jesus estava aqui. Então eu fico imaginando o que João não viu, o que João não ouviu. A gente sabe de algumas coisas, mas tem coisas que não foram escritas. Ele devia estar lembrando dos ensinamentos do Senhor Jesus, né? Do que Jesus fez, das recomendações dele. Estava em espírito. E aí, claro, quando a gente está em espírito, Deus fala. Então ouviu uma grande voz. Muitos esperam ouvir a voz de Deus audivelmente, com os ouvidos humanos. Por isso acabam se confundindo, dando ouvidos a espíritos enganadores ou a vozes humanas. Isso não é estar em espírito. A voz humana se ouve com ouvidos físicos. A voz divina é espiritual e se ouve com ouvidos espirituais. Do Espírito de Deus para o espírito humano. Mas como estar em estado espiritual para ouvir a voz de Deus? Quando o intelecto medita
na palavra de Deus. Apesar de ser alta como de trombeta, somente João ouviu aquela grande voz, pois ela só era audível aos que estavam em espírito. Assim é com todos os que se acham em espírito. Só estes ouvem a voz de Deus, ouvem e obedecem. Então, você vê, aqui a gente está falando dos ouvidos físicos e espirituais. Lembra que Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que ele tem a dizer? Então não está falando de ouvidos físicos, de orelha não. Está falando exatamente disso, do ouvido espiritual. Porque se você quiser ouvir com vozes, a voz de Deus com os ouvidos humanos, o diabo vai se aproveitar disso. Né? Tem pessoas que falam assim, eu quero que Deus fale comigo, Deus falou comigo nessa madrugada, ela acordou e diz que ouviu uma voz. E o diabo faz isso. E o diabo fala uma porção de besteira, mentira, engana. A pessoa fica procurando essa voz, esperando se é de Deus, mas que na verdade é o diabo, se aproveitando da fragilidade da pessoa para poder destruir a vida dela. Deus fala aqui, ó. Quando ele fala, ninguém tira. Quando ele fala, a gente tem uma convicção, uma certeza que ninguém pode tirar. E é essa voz que você tem que se esmerar para ouvir. Se esmerar para ouvir a voz de Deus. Então, a mensagem de hoje, o moral da mensagem de hoje é exatamente essa. Não ouça a voz dos problemas. Mantenha-se em espírito. Medite na palavra de Deus e você vai ouvir a voz dele. Os problemas falam, né? As dificuldades falam, tentam falar com a gente. Não foca nessa voz, não. Fica em espírito, meditando na palavra de Deus, uma palavra. Às vezes é uma palavra na Bíblia. Uma palavrinha na Bíblia que você lê, muda a tua história. Muda o seu dia, muda a sua vida. Então, procure essa palavra e compartilhe ela com as pessoas que você conhece. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.